Olá, meus amigos, meus irmãos, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é seu irmão em Cristo, Rogério de Jesus. Seja muito bem-vindo a esse canal. Graça e paz a todos. É sempre uma maravilha poder comentar o Evangelho e compartilhar breve reflexões ou reflexões breves sobre o Evangelho. Eu estava aqui meditando no quanto é maravilhoso quando a gente consegue ler a Escritura e entender exatamente aquilo que ela está falando. Eu costumo dizer que é possível extrair lições, e isto é um fato. É possível você extrair lições do antigo pacto, da antiga aliança, dos livros proféticos, dos livros históricos, né? Dos livros poéticos. É possível você extrair lições, verdades que com certeza vão fundamentar a tua crença, a tua fé, embora este vídeo ou o meu canal não seja para refutar, embora o próprio Evangelho já refuta qualquer tipo de ensino que vai contra a verdade de Cristo, mas o intuito do canal não é esse. Não estou aqui para alfinetar você ou menosprezar a tua crença. Mas é fato que é possível extrair lições, verdades, lições para uma vida inteira de livros do antigo que compõem o antigo pacto, o que é chamado de Velho Testamento. Mas quando se trata de evangelho, não tem como extrair evangelho do antigo pacto. Porque a boa notícia ela foi revelada já nos dias de Jesus de Nazaré, que trouxe um evangelho para um público específico, mas quando ele levantou o apóstolo Paulo como ministro do evangelho da graça de Deus, e este foi enviado para judeus e gentios, então é deste evangelho que nós extraímos o que chamamos de doutrina. Ao contrário do que muita gente fala, a doutrina não tem nada a ver com usos e costume ou tradições, né? Eu aprendi tanta coisa quando era criança, e coisas que eram ditas como sendo doutrina, quando na verdade eram costumes. Doutrina é todo ensino extraído do Evangelho. Lembrando que o Evangelho, assim como o Antigo Pacto, possui contextualidades. E isso deve ser observado. Mas a doutrina, ela perdura, ela não tem um limite de tempo. Ela é transcendental. Esta é a palavra. O Evangelho é transcendental. Ela não se acaba. Agora veja um texto importante que Paulo escreveu para a comunidade de Éfeso. Lembrando sempre, Éfeso era uma comunidade, a igreja em Éfeso era uma comunidade composta de judeus e gentios. E eles já estavam bem inteirados, né, do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele se empenhou em passar toda a verdade do Evangelho para eles. Olha só, aos Efésios capítulo 3, versículo de número 1 a seguir, vamos ler aqui. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Vamos pensar aqui numa coisa. Antes de Paulo surgir como apóstolo, já haviam apóstolos. Os apóstolos da circuncisão. Pedro, Tiago, João, os demais eram apóstolos da circuncisão. Se você ler Gálatas capítulo de número 1, Gálatas capítulo número 2, você vai entender o que estou falando.
eram homens vocacionados, chamados e enviados para levar o evangelho para os israelitas. A vocação desses homens não, em nenhum momento, foi comunicar o evangelho para os gentios, não foi. Apesar de que, na história, lá em Atos capítulo número 10, nós encontramos Pedro sendo enviado para levar o evangelho a um homem chamado Cornélio. Uma exceção. E o mesmo é citado em Atos capítulo 15. Em Atos capítulo 15, Pedro ainda cita aquele episódio que havia acontecido anos antes daquele concílio em Jerusalém. Mas enfim, Paulo ele foi chamado para os gentios, embora ele tenha ministrado para judeus e gentios, mas ele tinha sim uma missão ligada, direcionada aos gentios. E entre esses gentios estavam aqueles que, embora tivessem uma raiz israelita, já haviam absorvido toda a cultura, né, gentílica, digamos assim, ou por assim dizer. Mas Paulo fala uma coisa interessante. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outro. Olha só o gatinho entrando no meio aqui. Então veja só. Se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada para vós outro. Nenhum outro recebeu a dispensação da graça para ministrar aos gentios a não ser o apóstolo Paulo. Agora vejam só. Versículo de número 3. Pois segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério, conforme eu escrevi há pouco, resumidamente. Lembra do versículo de número 2? Pois é, resumidamente, ele resumiu no versículo 2, sobre este mistério que foi revelado a ele. Versículo 4. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Vamos dar uma pausa aqui. Pessoal, veja só. A obra vicária de Cristo, embora tenha sido mencionada de forma resumida através do apóstolo ou do profeta Isaías, porque Isaías ele fala sobre o servo sofredor, não é isso? Ele fala sobre o servo sofredor. É só você ler Isaías capítulo de número 53, você vai entender exatamente o que eu estou falando. Mas vejam, hoje nós lendo Isaías 53, fica evidente de que Isaías está falando sobre o ungido, sobre o Messias, né, que seria entregue pelos seus. Olha só o que diz aqui, Isaías 53, verso 3, diz assim: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. E, como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós, verso 6, andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Nós lendo aqui, nós conseguimos identificar que Isaías está falando sobre o ungido, mas ele lá não tinha noção disso. Isto era um mistério, isto era uma incógnita, era um ponto de interrogação, a ponto do próprio Pedro ele entender que tudo que havia sido profetizado
era uma referência a Jesus. Se não, perceba, a primeira carta de Pedro, capítulo número 2, do verso 24 ao 25, olha só o que diz aqui. Vamos ler a partir do versículo de número 21. Portanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Veja, Pedro aqui está falando para uma comunidade composta de judeus, de israelitas. É só você ler o capítulo de número 1, versículo de número 1. Você vai perceber que Pedro tem um público específico, sim. E este público específico estava na dispersão, no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Pedro, como apóstolo da circuncisão, ele não poderia escrever uma carta para os incircuncisos, ou seja, os gentios. Ele tinha que escrever para os da circuncisão, que estavam espalhados nesses lugares que eu acabei de citar. É só você ler o versículo de número 1 do capítulo 1 da primeira carta. Veja só. Pedro aqui está falando, citando Isaías 53, quando ele diz: porquanto para isto mesmo foste chamado, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratava, não fazia ameaças, não entregava-se a aquele, mas entregava-se a aquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Pedro está citando Isaías 53 porque ele entendia que aquilo era uma referência para ele. Mas Isaías não tinha essa consciência. Ele não sabia, mas ele estava falando de algo que aconteceria no futuro. Mas era algo muito nebuloso. Por que eu estou falando isso? Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer exatamente isso. Capítulo de número 3, versículo de número 5. O qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos. Lembra de Pedro? Acabei de ler o Pedro ali, né? E profetas no Espírito, a saber, que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho. Ou seja, aquela mensagem que era um mistério, mas que havia sido revelado naquele momento da história, apontava os gentios como sendo coerdeiros de uma promessa, porque a promessa a princípio estava entre os israelitas. Mas todos aqueles que creram na mensagem do Evangelho, que creram na palavra de Deus revelada a eles, eles foram aceitos, eles foram inseridos naquela comunidade espiritual, o que nós chamamos de igreja. E ele continua dizendo: pelo que, quando ledes, podeis compreender. Vou ler o versículo 4 de novo. Pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora. Foi revelado a seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios são coerdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida conforme a força operante do seu poder. Versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos, oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Coisa linda. Para você ver que, por falta de se entender contextos judaicos, palavras como, por exemplo, principados e potestades são tão deturpadas nos dias atuais. Porque quando o apóstolo Paulo fala dos principados e potestades, ele não está falando de forças espirituais invisíveis, dos demônios, como a gente aprendeu, né? Não.
Procure saber no Google aí, no dicionário, o que significa a palavra principado e potestade. Você vai entender que não se trata de seres espirituais, a menos que você busque entender este conceito dentro do cristianismo institucionalizado. Aí sim, eles vão pegar isso e vão transformar em seres angelicais, em demônios e aquela coisa toda. Mas para o apóstolo Paulo, quando ele diz a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora, no tempo dele, dos principados e potestades. Principados e potestades ali eram poderes constituídos. Principados, uma junção de príncipes, quem exercia domínio nas regiões celestiais. Região celestial aqui não é o céu onde Deus habita. Região celestial para os judeus era a região onde eles estavam, onde eles se encontravam, onde eles haviam sido plantados pelo Eterno. Era uma linguagem própria dos judeus. Nós temos uma linguagem própria nossa. Por exemplo, eu não sei se você já viu em filmes, principalmente filmes onde existem aeronaves que estão entrando em territórios sem se identificar. A pessoa que está na base, ele entra em contato com aquela aeronave e diz assim: olha, você acaba de entrar em espaço aéreo, exemplo, dos Estados Unidos ou do Brasil. Espaço aéreo é a região aonde a pessoa se encontra. Os céus do Brasil é uma referência ao país e tudo aquilo que está em volta desse país. Os céus do Brasil ou os céus do nosso país é propriedade deste país. Região celestial é isso. Região celestial é a região onde eles se encontravam. Depois você procura saber sobre contextualidade judaica, você vai entender o que eu estou falando. Ou seja, a igreja do tempo de Paulo, através deste evangelho, ela tornou o evangelho do Cristo ressuscitado, que era mistério para eles, conhecido. Ela revelou o evangelho que era oculto para aqueles que faziam parte dos principados e das potestades, que eram os líderes religiosos do seu tempo, sejam líderes governamentais como líderes religiosos. Este evangelho chegou ali e revelou que em Cristo todas as profecias estavam cumpridas. Tudo que estava escrito através dos profetas, através de Isaías e tantos outros que falaram, mesmo sem entender muita coisa, nele, em Jesus, estava tendo pleno cumprimento. Então a igreja foi a responsável por revelar esta graça, este mistério, que outrora era algo oculto. Que Deus possa iluminar a nossa mente cada vez mais para que a gente entenda a gloriosa e perfeita graça revelada através do Evangelho. Um forte abraço a todos, fiquem todos na paz.